Neste vídeo nós vamos pensar sobre a esperança do mundano e a esperança do crente. Nas primeiras décadas do século XIV, o poeta italiano Dante publicou um poema que fala do inferno como uma das três partes que compõem sua Divina Comédia. O poema registra a jornada de Dante pelo inferno. É inteiramente uma obra de fantasia, com pouca relação com o ensino bíblico. No entanto, entre todas as punições grotescas descritas pelo poeta, há um detalhe que dá uma nota arrepiante de realidade. Nas portas do inferno, Dante encontra escrita a frase: "Abandone toda a esperança, vós que aqui entrais". Interessante isto, né? Apesar da engenhosidade do poeta em conceber punições apropriadas para as classes de pecadores que ele imagina, a ausência de esperança é a característica acima de todas as outras que dá horror ao inferno. E nessa pregação do Evangelho, em nossa pregação do Evangelho, enfatizamos corretamente esse aspecto da falta de esperança no porvir, para o pecador impenitente, para o pecador que não é salvo e morre em seus pecados, mas fazemos bem em lembrar que falamos com aqueles que são, mesmo no tempo, descrito como sem esperança. Já hoje, não é só no inferno que estarão sem esperança. Efésios capítulo 2, versículo 12, diz isto. E diz mais, e diz que eles são como os outros que não têm esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Este mundo está cheio de pessoas sem esperança real. Eles esperam pelo melhor, seguindo desesperadamente líderes que prometem trazer esperança, mas esta busca vã fornece apenas a ilusão de um baluarte contra a total desesperança de uma alma pecadora. Em meio às falsas esperanças políticas e religiosas deste mundo, o Evangelho permanece solitário e único como uma mensagem que transmite a verdadeira esperança. Como crentes cuja fé está firmada no Senhor Jesus Cristo, recebemos esperança. Somos gerados para uma viva esperança, ou seja, quem nos gerou? Deus nos gerou. Quando salva o pecador, Deus gera uma pessoa, uma nova criatura para uma viva esperança. É isto que afirma o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo diz: esperamos em Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo 15, versículo 19, e regozijamo-nos na esperança da glória de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 2. Com fé e amor, a esperança é uma das graças cristãs, característica essencial do crente no Senhor Jesus. Essa esperança deve nos marcar em um mundo sem esperança. As vozes, porém, melhor dizendo, às vezes, porém, nossa compreensão do conceito de esperança é um tanto deficiente. Isso é, em parte, sem dúvida, resultado da complexidade do assunto, mas também tem algo a ver com a visão abrangente da Escritura necessária para entender o conceito de esperança. Embora possamos recorrer ao capítulo 13 de 1 Coríntios para obter uma definição de amor, ou capítulo 11 de Hebreus para obter exemplos de fé, não temos um único capítulo que trata da esperança. E, portanto, para entender este conceito vital, devemos correlacionar um grande número de escrituras. Vale lembrar que a esperança está ligada à nossa cabeça e, por extensão, à mente, como está registrado em uma passagem, em uma maneira muito clara, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, como também fala do entendimento em Efésios capítulo 1, versículo 18, e também fala da razão em versículo 1. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15.
É verdade que para a nossa cabeça, ou melhor dizendo, para o nosso raciocínio, assim como para o nosso coração, essas promessas são valiosas. Um dos passos mais importantes na compreensão da natureza da esperança bíblica é fazer uma distinção entre a esperança conhecida no mundo e as esperanças do crente. Como cristãos, temos uma variedade gloriosa de esperança, isto é, de eventos prometidos pelos quais esperamos. O arrebatamento, por exemplo, é uma esperança do crente. E a manifestação de Cristo em glória, 7 anos depois do arrebatamento, é outra. Esses eventos são objeto de nossa esperança, daquela disposição mental que espera o cumprimento das promessas de Deus e que nos permite viver presentemente na expectativa delas. A esperança do crente, então, é esse estado de espírito. A esperança do mundo é que aquilo que se espera poderá dar certo e ele torce para que isto dê certo, mas também corre o risco ou a possibilidade de não suceder nada como esperado. No caso da espera, ou esperança do crente é diferente, pois ele espera pelo tempo em que aquela esperança prometida se tornará em realidade e é só uma questão de tempo. É importante entender que essa esperança é uma obra da graça realizada pela obra do Espírito de Deus. Provavelmente todos nós conhecemos pessoas que são naturalmente otimistas por disposição, assim como conhecemos pessimistas incuráveis. Porém, a esperança do crente não é fruto de uma disposição habitual. Em vez disso, como Romanos capítulo 5, versículo 2 demonstra, é pela fé que nós temos acesso a esta graça na qual estamos firmes e exultamos na esperança da glória de Deus. E a esperança produzida pelo Espírito ao crer é alimentada e aumentada pelo mesmo Espírito, pois diz que nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e paciência experiência, e experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esses versículos estão em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Mais adiante, na mesma epístola, Paulo enfatiza mais uma vez as origens sobrenaturais e a natureza da esperança. Ele diz: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. O mesmo capítulo, aqui de Romanos 15, revela uma outra característica vital da esperança do crente. Ela é fundamentada na palavra de Deus. Todos nós temos aspirações, há eventos que cada um de nós gostaria de ver acontecer. Mas a menos que esses eventos sejam prometidos nas Escrituras, não podemos dizer que esperamos por eles no sentido bíblico. Assim, Paulo nos lembra que tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Nossa esperança deve repousar sobre um fundamento bíblico para que tenha valor, se é que de fato é para ser esperança. Segue-se disso que a esperança do crente é baseado na certeza. Este é um ponto importante, porque no uso normal, esperança indica incerteza. Um incrédulo pode esperar ganhar na loteria. Se de alguma forma soubesse que iria ganhar, não teria mais esperança, porque para ele a esperança implica incerteza. Diferente, muito diferente, da esperança relacionada ao salvo, ao crente. O contraste com a esperança do crente não poderia ser maior. Esperamos porque temos certeza.
porque as promessas de Deus nos dão certeza. Este é o aspecto da esperança que o escritor aos Hebreus expressa no capítulo 6. Ele diz assim: querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Então está aí no capítulo 6 de Hebreus, e eu li do versículo 17 ao 20. Esses versículos nos lembram de outra característica de nossa esperança. Como âncora de nossas almas, torna o futuro relevante para o presente. A nossa esperança entra naquilo que é celeste e futuro, tornando-o relevante para a nossa vida presente, permitindo-nos viver o aqui e agora com a estabilidade e a segurança que vem do então lá, na eternidade, ou no futuro, ou além desta vida. Claramente, aquelas coisas pelas quais esperamos são futuras. Elas ainda não aconteceram, pois se tivessem, não teriam mais esperança por elas. O que o homem vê, porque ainda espera, Romanos capítulo 8, versículo 24, ou o que o homem vê, porque ainda esperará. O capítulo 13 de 1 Coríntios nos lembra que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. São estes três que ainda permanecem, mas o maior destes é o amor. Até que aquele dia chegue, que Deus nos conceda ajuda para regozijar-se na esperança, não afastados da esperança do Evangelho, mas manifestando essa esperança por meio desse Evangelho em um mundo escuro e sem esperança.